Sejam bem-vindos. Muitas pessoas nos perguntando sobre o pente fino do INSS. O pente fino em benefícios por incapacidade. Aquele pente fino que começou em julho do ano passado, o chamado pente fino administrativo, continua funcionando normalmente no INSS. Porém, nenhuma aposentadoria ou benefício pode ser cortado, mesmo que a análise deste benefício diga que há irregularidade, não pode haver o cancelamento deste benefício. A respeito do pente fino em benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, está tudo suspenso e o INSS não tem nenhuma perspectiva de quando irá começar. O INSS ainda não disse se tem um prazo para começar o chamado pente fino em benefícios por incapacidade. O governo federal não diz quando vai começar e nem se começa ainda neste ano de 2020. Vejam que até para facilitar os auxílio-doenças, o governo permitiu que o cidadão, o trabalhador, mande o seu atestado online, através de uma análise que será feita no próprio INSS, o cidadão já pode receber um adiantamento de um salário mínimo, R$ 1.045. Isso também vale para o BPC, pessoas com deficiência. Neste caso, recebe um adiantamento de R$ 600. Sobre o pente fino do INSS, a questão toda está na perícia médica presencial. Enquanto o cidadão não fizer a perícia médica presencial, ele não pode ter a sua aposentadoria por invalidez vindo do auxílio-doença, ou seja, migrando do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. E o próprio auxílio-doença, o governo já diz que pode prorrogar por até 6 vezes. Quem espera pelo pente fino do INSS, ainda não há nenhuma data prevista para isso. O INSS deixou de lado, por enquanto, a questão do pente fino. Os esforços agora estão concentrados nas análises para a concessão dos benefícios. Como sabemos, 17 mil funcionários foram deslocados. Pessoal das agências que fecharam para as análises. E acima disso o governo ainda vai colocar uma força-tarefa de mais 8 mil servidores. Tudo isso para diminuir as filas. Em momento algum o governo federal falou sobre pente fino. Provavelmente este ano de 2020 não tenha o pente fino, porque o governo está focando primeiro na chamada pandemia do coronavírus. As agências fechadas, que eram para ser até o final do mês de abril. O governo já prorrogou esta data para 22 do mês de maio. Quer dizer, até o dia 22 do mês de maio, as agências estão fechadas. E esta data ainda pode ser prorrogada. Então o governo não tem nenhuma estimativa, previsão sobre o pente fino dos benefícios por incapacidade. Como falamos, provavelmente neste ano de 2020 não haja este pente fino. O outro pente fino administrativo, aqueles que se procuram irregularidades, fraudes, continua normalmente funcionando, mas não pode cessar benefícios durante a pandemia. Qualquer irregularidade ou até fraude encontrada em benefícios não podem ser cessados. Repetindo, mesmo que se encontre irregularidade ou fraude, isso vai acontecer após a pandemia. Então, depois da pandemia, ainda tem muita gente para fazer a perícia médica presencial daqueles que o INSS concedeu o adiantamento dos R$ 1.045 para os auxílios doença
e daqueles BPC deficientes, e o governo federal ou o INSS antecipou os R$600. Então vejam que há muita gente na frente para depois iniciar o chamado pente fino do INSS. O governo federal, antes da pandemia, queria começar este pente fino pelos benefícios mais antigos que estavam recebendo há mais tempo e que havia mais tempo sem fazer a perícia médica presencial. Provavelmente ele siga a mesma linha quando começar o pente fino do INSS. Então, todos os benefícios, auxílio-doença e BPC concedidos durante a pandemia, que houve o adiantamento do salário mínimo para auxílio-doença e de R$600 para o BPC, deverão ser chamados após a pandemia para confirmar se o cidadão permanece no benefício ou não. Como vocês podem ver, é muita gente e o governo provavelmente não queira atropelar, colocando mais 300 mil perícias médicas presenciais em cima de tudo isso que já existe. Particularmente, eu penso, e já havia falado nisso em vídeos anteriores, até em vídeos antes da pandemia. Realmente eu não creio que neste ano de 2020 ainda haja o pente fino em benefícios por incapacidade. É muita gente na frente e o governo não está focando no momento o chamado pente fino nesses benefícios. O foco do governo federal, o foco do INSS no momento é diminuir essas filas. Só para BPC já temos quase 500 mil de pedidos. É muita gente. Então, atendendo aos amigos, provavelmente este ano de 2020, eu falo provavelmente, por tudo que está acontecendo, não tenhamos o pente fino nos chamados benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente, a chamada antiga aposentadoria por invalidez. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.